assunto de hoje não é um assunto muito divulgado, muito comum, muito falado, mas de suma importância. É sobre filosofia. O que é filosofia e para que serve? A filosofia, atualmente, nas escolas públicas, ela é estudada apenas no ensino médio. Então, no ensino fundamental e na educação infantil, isso na escola pública, tá? Ela não tem obrigatoriedade, apenas no ensino médio e no exame do Enem é um conteúdo também cobrado, a filosofia. Só que a filosofia, como nós estudamos na escola, é bem diferente da filosofia do dia a dia, da filosofia prática na vida real, né? A função exata da filosofia. E a filosofia é a minha segunda graduação. Minha primeira formação é em pedagogia. Pedagogia, eu trabalhava na época que eu fiz filosofia, eu trabalhava em 2 escolas diferentes como supervisora pedagógica. E relacionamento pessoal e interpessoal não é fácil. Tanto que qualquer família tem conflito, por mais que seja uma família amigável, seja uma família, às vezes uma família pequena ali, tem uma mãe, um pai e um filho, vai ter conflito. Onde tem ser humano tem conflito. E aí, por causa disso, me instigou o interesse pela filosofia. Quando eu ouvia, né, e via grandes palestrantes, que eu sempre achei interessante, sempre admirava, normalmente eles tinham alguma formação e também filosofia, como Mário Sérgio Cortella, que eu admiro muito, o Karnal, professor Karnal, professor Clóvis, um que já faleceu e que assim, sempre foi apaixonada por ele até hoje, que é o Rubens Alves. Então, assim, são pessoas interessantíssimas que escrevem, que falam, e eu sempre admirei muito essas pessoas. E aí eu fui percebendo que todas essas pessoas, além de ter outras formações, também tinham formação de filosofia. E aí eu, por trabalhar, na época, né, eu trabalhava na escola, em 2 escolas como coordenadora pedagógica, e as relações ali no ambiente, eu via que tinha muito conflito, e eu tinha que estar intermediando, tanto entre pais, entre professores, entre alunos, entre direção, e às vezes só os conhecimentos pedagógicos eu percebia que às vezes não era o suficiente, porque eu me cobrava que eu tinha que atender da melhor forma possível, sanar os conflitos, deixar o clima naquele ambiente o mais prazeroso possível, né? Porque ninguém quer viver num clima, entre aspas, um clima infernal, né? A gente passa um tempo naquele ambiente, no trabalho, a gente tem que estar se sentindo bem, tem que estar se sentindo feliz. E eu entendi que a filosofia poderia me ajudar. E realmente, não me lembro quantos anos tem, já tem alguns anos, né, que eu fiz filosofia. Fiz numa universidade muito boa, Universidade Federal de Lavras, UFLA. E esse curso, foram 5 anos que eu fiz. Era para fazer em 4 anos, mas não consegui concluir. Tamanho era a carga de leitura, muito pesado. Eu acabei concluindo em 5 anos. E eu tenho um divisor de águas na minha vida, antes da filosofia e depois da filosofia. Por quê? Porque a maneira de aceitar as coisas passou a ser... Eu passei a ser uma pessoa mais compreensiva, que eu poderia dizer. Eu passei a entender, ou pelo menos aceitar. Se não entender, pelo menos aceitar coisas que talvez eu não entendia também. Nem tudo eu entendo, mas pelo menos aceitar sem que aquilo me causasse um desconforto, né? Lógico, eu tenho outros cursos, como saúde mental, psicanálise, hipnoterapia. Isso tudo nos ajuda a questão da formação humana, sem dúvida. Mas a filosofia foi um divisor de águas. Então, assim, se você perguntar o que é filosofia, a filosofia ela tem assim
uma definição extensa, mas a grosso modo, ei, Josival, colocou lá, oi, Dalva, meu primo, tudo jóia? Obrigada, tá, pela sua participação, de todos que estão aí. E aí, a filosofia, a grosso modo, ela é o amor pelo conhecimento. Isso que seria uma definição curta e fácil que qualquer pessoa conseguiria entender, né? Porque ela vem a palavra filosofia vem de origem grega, e aí tem uma definição mais extensa. Mas, a grosso modo, é o amor pela sabedoria. E aí, é muito comum nas escolas, quando as pessoas, os jovens, né, estão estudando filosofia, eles dizerem que não gostam. Ou as pessoas também no dia a dia falar, para que serve a filosofia? Para que eu vou fazer com isso na vida? Gente, quando a gente fala assim, eu tenho uma filosofia. Eu, por exemplo, Dalva, tenho uma filosofia. A minha filosofia de vida é o seguinte: não faço aos outros o que não gostaria que fizesse comigo. Isso, para mim, é um fato, assim, marcante. Isso é uma filosofia, né? É uma filosofia porque, a partir do momento que eu coloco na minha vida, é uma definição, e essa definição eu acabo seguindo. E aí tem várias, eu tenho as minhas razões, o porquê que eu acredito que é correto agir dessa forma, né? Mas é uma definição. E a filosofia, ela serve para nos ajudar a viver de forma mais harmoniosa na sociedade. Por exemplo, a questão da democracia é de origem da filosofia. O que é democracia? Você está na sua casa, né? De repente, 3 pessoas querem fazer no Natal, 3 pessoas querem fazer churrasco e no Natal, e tem uma que quer fazer uma ceia de Natal. Isso estou dizendo no ambiente familiar. Então, é mais correto que vá pela maioria, né? Então, se 3 pessoas, uma família, querem fazer o churrasco no Natal e uma quer fazer a ceia, é interessante que prevaleça a vontade da maioria, né? Então, isso é democracia, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala que democracia é a ditadura da maioria, né? Então, essa democracia, ela é de origem da filosofia. Então, a maneira de viver. Tem coisas que não dá para ser democrático. Por exemplo, se eu sou uma chefe de família, e sou, né, na minha casa, tem coisas que eu vou com a democracia com meus filhos. Mas tem coisas que eu como chefe, tenho que ter uma autoridade de falar, é assim, né? Porque se eu for fazer democracia, por exemplo, quem que vai lavar a louça, quem que vai ajudar a cuidar da casa, não vai ter não vai ser democrático, na verdade, né? Porque aí vai ser cada um olhando para si. Mas assim, então a democracia, ela é, né, o fundamento da filosofia. A questão ética, o que é a ética? Ética é, por exemplo, você fala mal de alguém por trás, coisas que você... E quando eu digo falar mal, é coisas que você não viu, você não tem fundamentos, você não tem prova, mas aí pela sua cabeça você acha que alguém roubou o dinheiro da sua bolsa, né? E aí você conta para o seu amigo, conta para o seu vizinho, conta para o seu... Às vezes espalha, isso é falta de ética. Isso também vem do fundamento da filosofia. E nós temos, assim, várias frases filosóficas que são disseminadas, são compartilhadas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, sem que as pessoas saibam que são de filosofia. Mesmo essas pessoas que dizem, para que serve filosofia? A filosofia não tem sentido nenhum, não tem utilidade nenhum. Mesmo essas pessoas, com esses pensamentos, compartilham, comentam e até às vezes exemplificam algo da sua vida com essas frases filosóficas, sem saber que é da filosofia, né? Eu tenho, inclusive, um filósofo que eu gosto muito, tem vários, né?
Mas um que é mais, assim, eu acho que é o que eu mais concordo com a linha de pensamento, é o Jean-Paul Sartre, mais conhecido como Sartre, né? E foi, inclusive, eu acabei optando por esse teórico para fazer o meu trabalho de conclusão de curso quando eu fiz a graduação em filosofia. Dentro, assim, o cara era muito, assim, se pode falar uma palavrão, o cara era muito foda mesmo, o cara era muito inteligente, era muito demais mesmo. Assim, eu sou admirada mesmo, assim, grande admiração pelo Sartre. E tem uma coisa a ver também com a psicanálise, que eu gosto demais, então tá ali. Então o Sartre, ele tem inúmeras frases dele, e ele relaciona essas frases muito com o poder da escolha do ser humano e a questão da liberdade. Então eu escolhi esse teórico quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso. O Sartre, uma das frases dele que ele fala o seguinte: tudo na vida é uma questão de escolha. A única coisa que não é possível escolher é você deixar de escolher. Muito filosófica essa frase dele, né? E o que o Sartre quer dizer com isso? Sempre tem uma questão de escolha. Sempre. Para ele não existe coisas do acaso. Tipo assim, se você nasceu numa família pobre e você não teve oportunidade na vida, você é de família humilde, daí você cresce e começa, não, mas meu pai não estudou, minha mãe não estudou, ninguém me orientou como eu deveria estudar, e aí por isso que eu estou num subemprego e tal. Ele vai dizer assim, não, ainda assim você tinha uma escolha. Então, assim, e o Sartre, ele descreve isso nos seus livros, né? Ele tem vários livros, também ele fez peças de teatro. Ele descreve isso de uma maneira que ele convence a gente de que ele realmente está certo, que sempre há uma escolha, né? Aí o que essa filosofia, né, tem a ver com a nossa vida de hoje, por exemplo? Uma coisa muito comum que a gente tem visto demais é a questão do feminicídio, que está sendo muito falado. Então vamos supor que tem uma mulher, convive lá com seu marido, vamos supor que essa mulher tem 3 filhos e ela apanha, ela é agredida e ela já está nesse relacionamento, sei lá, 10 anos, 15 anos nesse relacionamento e sendo maltratada e apanhando. E aí alguém vai falar para ela assim, mas por que você não larga esse marido que está sempre te agredindo? E ela vai dizer, como? Eu não trabalho, eu não consigo me sustentar, eu tenho 3 filhos, como que eu vou conseguir fazer? Eu dependo dele. Sartre vai dizer, não. Sempre há uma escolha. Se você está com ele, se você resolveu permanecer nesse relacionamento, apesar de todo o sofrimento, foi porque você fez a escolha de continuar. E eu não estou aqui dizendo que Sartre está certo ou está errado. Mas ele, quando escreve a teoria dele da liberdade, ele usa todos os argumentos dizendo isso para a gente e ele vai provando que realmente sempre tem uma escolha, né? Então, você dizer que você está naquela situação porque você não tem opção, ele fala dizer, não, você tem opção. Então, você escolheu de estar nessa situação. Então, uma coisa que é tão falada atualmente, que é a questão, por exemplo, do feminicídio, de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico, né? E quando as pessoas dizem assim, eu não tenho escolha. A filosofia, pelo menos a filosofia do Sartre, que é o existencialismo, vai dizer que sim. Eu anotei aqui porque eu poderia esquecer e eu acho fantástico algumas frases do Sartre que a gente acaba lembrando do contexto, mas não lembra literalmente, então eu acabei anotando aqui. Uma que eu sei que é muito compartilhada, demais, no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, né? Quando é o seguinte, abre aspas, segundo Sartre, viver é isso, ficar se equilibrando todo o tempo entre escolhas e consequência, fecha aspas. Olha que fantástico, gente. Então, assim, se a pessoa quer uma vida acreditando que ela vai ter uma vida numa linha tênue, numa vida de calmaria, de tranquilidade,
Para ele, é o seguinte: viver é você estar sempre se equilibrando. Se você faz uma escolha, você vai ter consequências daquela escolha. Se você faz outras, consequências são outras. Aí que ele diz que o ser humano ele está condenado a escolher. Condenado. O que é condenado? Que não tem outra opção. Ele foi condenado a escolher. Não tem, né? Então, para ele, a questão da vida é essa, é você ficar se equilibrando. E tem uma outra também que é fantástica, quando ele fala o seguinte: o homem nada é além do que ele se faz. E aí, ele tem um livro, não me lembro as páginas, se não me engano, 800, 900 páginas. Um livro bem grosso, que chama O Ser e o Nada. Eu usei esse livro como referência bibliográfica, inclusive. Que ele fala isso: o homem nada é além do que ele se faz. Então, para Sartre, a pessoa é aquilo que ela se faz. Tipo assim, você nasceu, o que você é? Nada, você não é ninguém. À medida que você vai crescendo, você vai se tornando alguém. Você vai se tornando uma mãe, você vai se tornando um pai, você vai se tornando uma professora, você vai se tornando um filho bacana que cuida dos seus pais, você vai se tornando um ser humano responsável, você vai se tornando um amigo leal, você vai... ou não. Então, você é que se faz no mundo. Então, não é uma coisa do acaso, não é uma coisa divina, e sim é a pessoa que vai se fazendo. E ao mesmo tempo também ela pode se fazer do lado negativo. Ela pode estar se fazendo no mundo de acordo com perversidade, sendo uma pessoa perversa, sendo uma pessoa mau caráter, sendo uma pessoa desleal. Mas aí ele fala também, são as suas escolhas. E se você fizer essas escolhas, você vai ter que aguentar as consequências depois, né? É fantástico essas ideias do Sartre. E essa, abre aspas, mais uma citação dele: o ser humano está condenado a ser livre. Não existe nada que obrigue o ser humano a agir desta ou daquela maneira. O exemplo que eu acabei de dar, né? Quando uma pessoa está num relacionamento abusivo e que ela fala: não, eu não tenho outra opção, eu sou obrigada a ficar aqui. Eu sou obrigada, não tenho outra opção, né? Tem pessoas também que estão num relacionamento, eu acredito que eu ouço mais isso, eu espero não estar tendo uma ideia machista, mas eu ouço mais isso das mulheres do que dos homens. Quando fala: não, eu estou nesse casamento, nesse relacionamento, por causa dos meus filhos, se não fossem os meus filhos eu me separava. Então, assim, para o Sartre, isso não existe, isso não é verdade. A pessoa, ela escolheu permanecer ali, por escolha dela. Não é por causa do filho, não é por causa de nenhum, é porque é uma escolha dela, né? Se ela acha melhor estar num relacionamento que não é tão saudável, se ela acha melhor permanecer ali do que romper um relacionamento nada saudável e ficar sozinha, por exemplo, sem um relacionamento, é uma escolha que ela fez. Não é uma questão do acaso, não é uma coisa que ela é obrigada a fazer. Ela tem a opção de escolher, né? E tem uma maravilhosa que essa é um trabalho diariamente que eu faço comigo mesma e tento fazer com as pessoas que estão próximo de mim. Não é fácil, não é fácil mesmo. Quando o Sartre fala o seguinte... E várias pessoas compartilham essas frases, curtem, comentem, sem saber que está fazendo isso com uma citação filosófica. Isso que é interessante. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Isso é fantástico, gente. Isso é assim, de ficar toda arrepiada. Imagine você que está num local de um trabalho, né? Muitas vezes nós passamos mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa mesmo. E aí você tem um ambiente de trabalho, muitas vezes, tóxico. É aquele ambiente que as pessoas... o famoso puxar o tapete do outro, né? E olha que eu tenho certeza absoluta que eu tô falando uma coisa assim, que é mais comum do que deveria, né? Depois o pessoal que estiver assistindo essa live, mesmo que não seja agora,
que eu vou deixar gravada, comentem para mim, fazendo um favor. Vou adorar, tá? Saber disso. Então, imagina um ambiente de trabalho tóxico. Tem várias pessoas, né, nesse ambiente, e aí tem aquelas fofoquinhas, aquela puxadinha de tapete. Você fala que tá frio, aí aquela pessoa ouve e já fala para o outro que você está reclamando que o ambiente não está legal. Ou você olha para o chão e fala que o chão não está muito agradável, ou só de você olhar a pessoa já corre para o seu chefe e fala que você está reclamando que a limpeza não está adequada. Ou se você senta numa cadeira, a cadeira de repente não é tão confortável, você faz qualquer comentário, daí aquilo ali vira uma fofoca e vai passando aquele telefone sem fio. Ou seja, imagine esse ambiente tóxico, onde cada pessoa está querendo puxar o tapete do outro. É desagradável, porque como eu disse, nós passamos muitas vezes mais tempo no nosso local de trabalho do que na nossa própria casa. Porque às vezes viemos para casa apenas para dormir, né? Acordado mesmo, ficamos pouco tempo. E aí o Sartre me entra com essa ideia dele, com esse pensamento. O importante não é aquilo que fazem de nós. Então, mesmo que fazem fofoquinha de você, que falam mal e que na frente batem nas costas, o que é pior, né? Porque se a pessoa fala de você na sua frente, te dá o direito de defender. Mas o problema do ambiente tóxico é que você não tem direito de defesa, né? Às vezes está todo mundo fazendo comentário, uma fofoca sobre você e você está lá inocente sem saber de nada. Essa que é a situação. Então ele diz, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então assim, as pessoas fazerem fofoquinha, puxar seu tapete, fazerem picuinha, tá? E não é isso que é importante. Agora, quando você fica sabendo, quando você toma conhecimento, o seu nome está na lama, como se diz, que estão todo mundo lá comentando de você, falando um monte de coisa lá de você. Você toma conhecimento. O que você faz com isso? É isso que é importante. Você vai chorar até se deprimir? Você vai lá tirar satisfação, armar o barraco e quebrar tudo? Você vai simplesmente chamar a pessoa e colocar ela no lugar dela, falar, olha, não fala de mim, que eu não gosto, morde a sua língua antes de falar de mim, meu nome não é, né, para ficar na boca. Então, isso que ele fala. O importante não é o que as pessoas estão fazendo, porque nós não temos controle sobre as ações das outras pessoas. Mas o que você faz quando você fica sabendo da atitude dessas pessoas, isso sim faz a diferença. E isso é filosofia, gente. Então, assim, para que serve a filosofia? Não é que nós vamos mudar o mundo com a filosofia, mas pelo menos a gente vai conseguir não sofrer tanto com certas coisas, entendeu? Porque relacionar é difícil. E nós, seres humanos, não nascemos para ficar isolados. A gente não consegue. Nós precisamos do calor humano. Nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. E não é fácil. E aí, por que também que não é fácil? Não seria bacana se todo mundo tivesse uma vibe legal, se todo mundo tivesse aquela áurea que você chega e você sente aquele clima legal, que você gosta de estar perto daquela pessoa, que a pessoa é otimista. Mas, infelizmente, é mais raro alguém ficar feliz com a sua vitória, é mais raro, infelizmente, do que pessoas que vão sentir inveja da sua vitória. Então, e isso pode ser tanto no seu meio de colegas de trabalho, no seu meio de amizade, no seu meio familiar. Isso, infelizmente, é verdade. Então, conseguir lidar com isso, conseguir não sofrer com isso, conseguir não adoecer com isso, te fortalece, né? É fácil? Claro que não. É muito estudo, muita leitura, muitos vídeos no YouTube, né? Muitos posts no Instagram, que a gente vai lendo, vai comentando. Essas coisas ajudam bastante, né? Porque o nível de adoecimento psíquico está muitas vezes com essa carga negativa que a gente pega das pessoas. E a gente não pega porque quer, ninguém quer ser infeliz, né? Mas às vezes é mais forte que a gente. Gente, deixa eu ver o horário aqui, porque como eu estou fazendo sequência de 3 lives,
As minhas lives estão sendo mais curtinha, tá? 9h40, 9h40, 9h45 no máximo, vou estar encerrando a live, porque amanhã tem outra. E amanhã é o que é e como ser uma mulher empoderada. Já posso adiantar que aqui está um exemplo. Quem me conhece sabe, sem modéstia nenhuma. Eu sou uma mulher empoderada e não é de hoje não, tá? Então, se você quer ser uma mulher empoderada, você pode assistir. E os homens também podem assistir também, tá? Isso é amanhã, na quarta-feira. Bem, mas voltando ao nosso assunto de hoje, né? Que é para que serve a filosofia. Gente, muitas vezes as pessoas vão agindo no piloto automático sem parar para refletir. Por que ela age daquela maneira? E é a filosofia que faz isso com a gente. A filosofia, ela faz pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? Por que eu não posso agir dessa maneira? Por quê? Lógico que tem coisas que é questão de lógica. Por exemplo, eu sou uma professora, eu chego na escola, eu tenho que estar vestida apropriada. Eu não preciso estar totalmente coberta, mas eu não consigo me imaginar chegando na escola vestida como se eu estivesse indo para um baile funk. Eu tenho que ter um parâmetro, tem coisas que têm uma explicação. Só porque não é apropriado? Não, porque os alunos não vão ficar à vontade, porque não justifica, até questão de respeito, porque existe roupas para você ir para o shopping, tipo de vestimenta, existe tipo de vestimenta que você vai, por exemplo, prestar um depoimento no fórum, você não vai, você não pode entrar de short, por exemplo, né? Então, se você vai numa festa social, você vai ter aquele tipo de vestimenta, né? Um traje a rigor, de acordo com aquele ambiente. Então, tem coisas que têm explicação, né? E aí você tem que refletir sobre isso. Mas tem coisas que não tem. Tem coisa que as pessoas vão agindo de forma assim, no piloto automático, sem parar para refletir. Só porque todos fazem, e aí e ninguém para refletir. Eu já trabalhei em escolas que eu chego e pergunto como que é construído o calendário, por exemplo, o calendário escolar da escola. E em alguns lugares falam para mim assim, já aconteceu, né? Aqui não, a direção faz o calendário e passa para a gente. Mas assim? Sempre foi assim. E aí, assim, ninguém questiona, mas tá, mas... E as pessoas não querem participar, não querem dar o depoimento, não querem dar um palpite. Então, assim, acontecem coisas que as pessoas não param para pensar, para refletir, né? Quando você... o porquê de agir dessa ou daquela maneira. A questão do voltando para dentro, né? A gente tá caminhando para o finalzinho. Gente, o vazio existencial. A filosofia, ela pode te responder isso. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinha. E aí é bom fazer a pergunta, por quê? Tem pessoa que prefere ficar num relacionamento abusivo, tóxico, infeliz, porque não se dá conta de ficar sozinha. Sozinha que eu digo, sem um relacionamento amoroso. Ela pode ter mãe, pode ter pai, pode ter irmãos, pode ter amigos, mas se ela não estiver namorando, ela não está feliz. Se ela não estiver casada, ela não está feliz. Aí você tem que fazer a famosa pergunta: por quê? Por que você prefere ficar num relacionamento que te faz mal, que muitas vezes te adoece e não consegue ficar sem um relacionamento? Por que a sua dependência? Isso é filosofia. Se você está nessa situação e consegue se perguntar sobre isso, e consegue, inclusive, responder isso, ou então essa pessoa nem consegue. Já parou para pensar nisso? Que às vezes você está ambiente de trabalho. Tem pessoa que está 10 anos no mesmo trabalho reclamando que está infeliz. Eu ganho pouco, eu não gosto do que eu faço, o meu trabalho é chato. E tem 10 anos. Por que a pessoa não procura uma outra coisa para fazer? Por que a pessoa está sempre reclamando? Porque se você está reclamando que não está bem para você. Mas por quê? Isso é filosofia. Tenta responder essa pergunta para você. Por quê que você está 10 anos reclamando do meio? Porque eu não consigo outro. Você já tentou? Você já se esforçou? Você já pensou o que você gostaria de fazer? Você já se capacitou? Porque você tem que estar
está capacitada para fazer também alguma coisa diferente. Se você está só reclamando do seu emprego e você nunca pensou em fazer um curso, fazer um novo aprendizagem, então aceita que dói menos, né? Mas esse porquê, né? As perguntas para a filosofia é uma coisa assim muito... É a base de tudo, né? É você duvidar de tudo, é você perguntar as coisas com um pensamento crítico, né? E não é uma resposta que todo mundo tem, não é uma resposta pronta, é uma resposta que te faz refletir mesmo, né? Eu, por exemplo, fui mãe aos 20 anos e eu acabei reproduzindo na minha performance de mãe coisas que eu não gostava que a minha mãe fazia comigo. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, uma mãe assim, devo muito tudo do que eu sou, né? A pessoa responsável, de caráter, competente, a criação, a formação que eu tive da minha mãe e do meu pai, né? Sou muito orgulhosa disso. Mas ela sempre foi uma pessoa muito dura, muito firme, muito enérgica. E assim, eu tenho 52 anos, então lógico que naquela época o mais comum de se educar era batendo mesmo, né? Não era só com chinelo, não. Aliás, com chinelo ela dizia que deixava as crianças sem vergonha. Tinha que bater, era com vara, com cinta, aquela coisa assim. Mas isso foi devido a um período de vida que ela viveu, né? Minha mãe faleceu ano passado com 80 anos. Ela nasceu em 1940. Então, assim, aí eu fui mãe aos 20 e eu comecei a reproduzir, não tudo, mas algumas coisas no meu comportamento, porque era a maneira que eu tinha aprendido a ser mãe, né? Mas chegou-se um ponto que eu comecei a refletir, não, mas é preciso isso mesmo? Eu posso educar de uma forma diferente para ter os mesmos resultados? Porque quais eram os resultados que eu queria? Ter um filho educado, ter um filho responsável, com caráter, comprometido, né? Porque a gente educa os filhos para o mundo, não é para ficar. Ele vai crescer um dia, ele vai sair, ele vai estar, né, na sociedade. Então, esse porquê eu estava lá fazendo filosofia naquele período, mesmo sem saber que isso era filosofia, porque eu já estava questionando o meu comportamento, né? E aí, graças a Deus, que eu percebi que eu poderia fazer de uma forma diferente e ter os resultados que eu queria ter os resultados, que é filhos responsáveis, educados, essas coisas todas. Perfeito? Nunca. Não existe ser humano perfeito. Mas existe ser humanos melhor que os outros, né? E tem uns seres humanos que às vezes a gente convive em determinado local, ou na família, ou no relacionamento de amizade nossa, ou no nosso local de trabalho, que a gente fala, que pessoa complicada. Aquela pessoa que está sempre reclamando, que nada está bom, que quando alguém consegue um sucesso, consegue uma coisa bacana, ela dá um jeito de menosprezar, de diminuir aquela situação. Tem pessoa que é chata pra caralho, né? Como se diz os jovens, né? Mas o outro ser assim é uma opção dele. Você não permitir que aquela atitude do outro te traga um sofrimento é que entra a filosofia, é que é o barato da vida, é que é o bacana, né? Repito novamente, é fácil? Claro que não. Então, vamos lá. Assista vídeos no YouTube, assista os meus vídeos também, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, curta os vídeos, comenta, compartilha para as pessoas, faz isso tudo que já ajuda bastante quem está precisando, tá? Tem perfis maravilhosos no Instagram falando sobre esses assuntos e dizer que nós só temos uma vida, né? Tem pessoas que acreditam na reencarnação, outros não, mas vai vir em vida diferente, né? Quem reencarnar. Então, a gente não sabe quando nós vamos partir dessa vida, né? A gente sempre acha que vai demorar. Mas se a gente está nessa vida, nesse momento, e podemos viver de uma forma mais tranquila, mais feliz, mais leve, não é bom? E se a gente pode fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, nossos colegas, nossos amigos, nossos semelhantes, a gente pode deixar esse ambiente mais leve, mais agradável,
Por que não fazer? Tem pessoas que a gente conhece que é aquela pessoa alta astral que todos querem estar. Tem pessoas que são tão assim, cri-cri, tão encrenquinha, que só vê o lado negativo de tudo, que não consegue ver o lado. Isso é filosofia. Se pergunte, por que você age assim? Por que você está dessa maneira? E se não tiver outro jeito, gente, quem tiver, poder manter distância. Porque hoje eu já adoto, baseado nos meus conhecimentos de filosofia, eu já adoto a manter distância. Então, dependendo da situação, se eu tiver condições de manter distância, eu mantenho de determinadas pessoas. Porque, assim, a energia é tão pesada ali em volta da gente que parece que contamina a gente, né? E aquela frase, é melhor estar errado do que ter razão também, porque tem pessoas que é tão cri-cri, que é tão pelinha, como se diz, que vai te talhar tanto sangue, que é melhor você deixar ela para lá. Não, deixa ela com a razão dela, porque não vai adiantar, mas você vai ter sua paz, a sua tranquilidade. Você vai ter o seu sorriso no rosto. e isso não tem dinheiro que pague, você tá bem, tá feliz. Obrigada por todos que assistiram a live, obrigada para todos que vão assistir ainda, porque ela vai ficar gravada. Amanhã, então, na quarta-feira, dia 25 de maio, vou estar falando o que é e como ser uma mulher empoderada.